Olá, estamos de volta, continuando aqui na nossa abordagem de blockchain e vamos ver agora cada uma das core technologies. Vamos começar com DLT, Distributed Ledger Technology, tá certo? Você já conhece esse estilo de diagrama aqui, né? Fonte, TCU, certo? Bora lá então. Essa figurinha ela é interessante para a gente começar a questão do DLT para meio que pontuar, para que você entenda a diferença e onde é que essas coisas, esses termos, eles convergem, eles se diferenciam. Primeiro, se a gente pudesse dividir o mundo de banco de dados em dois tipos, dois grandes tipos, né? Os bancos de dados centralizados, SQL Server, Oracle do banco, que não patrocina o professor. Postgre. E assim por diante, beleza? Bancos de dados centralizados. A DLT, ou Distributed Ledger Technology, é um exemplo, é uma instância, é um tipo de banco de dados distribuído. Características do banco de dados distribuído. Primeiro, não existe um master database central, tá certo? Afinal, ele é distribuído. Prover um grau de tolerância e falhas caso alguns nós caiam, falhem, sejam derrubados ou estejam inacessíveis, né? Afinal, é distribuído. Tem algum grau de tolerância, perfeito? Ah, se todo mundo cair. Meu filho, tem problema se todo mundo cair, tá certo? Mas os bancos de dados tradicionais são, em geral, operados por uma entidade única que tem um controle severo, estrito de acesso para a rede. Os distribuídos não, eles são abertos a todos. Dentro do universo de banco de dados distribuído, pegando esse universo, eu tenho um tipo de banco de dados distribuído, Distributed Ledger. Ah, existem outros, professor? Existem, fora do escopo desse curso. Não conseguirei lhe ajudar, tá certo? Mas isso também não é cobrado ainda. Então, foco naquilo que é cobrado da gente, beleza? Então, DLT, Distributed Ledger Technology, é um tipo, é uma instância de um banco de dados distribuído. Quando a gente fala de DLT, ele oferece para a gente mecanismos de consenso que é baseado em um modelo de ameaças de adversário, assumindo que nem todos os participantes são honestos ou confiáveis, tá certo? Aqui não é falando mal de ninguém não, o conceito é esse mesmo, né? Tem até um caso bastante longo aí dos generais bizantinos, e depois, se você tiver curiosidade, procura no Google aí sobre generais bizantinos e algoritmos de consenso, que mostra o fundamento filosófico, digamos assim, por trás dos algoritmos de consenso, certo? Então, mas o pressuposto é assim, nem todos são honestos, nem todos são confiáveis, então eu preciso ter alguma forma de obter um consenso nessas situações e os diversos algoritmos de consenso ou mecanismos de consenso que existem implementam formas de se chegar a isso. Na DLT, o banco de dados ele deve ser capaz de se sincronizar e executar mesmo se um certo número de nós estiverem agindo de forma maliciosa. Lembra que eu dei um exemplo? Quando eu desenhei a minha redezinha de blockchain, os meus nós, né? Vou desenhar aqui brevemente. Professor, você é um exímio desenhista. Sou, exatamente. Terrível, né? Desculpa aí, prometo melhorar, só que não tenho habilidades artísticas. Bom, qual que é a característica disso daqui? O que quer dizer assim? O banco de dados deve ser capaz de sincronizar e executar mesmo se um certo número de nós agindo de forma maliciosa. Se eu sou esse nó aqui e tentei botar uma transação fake aqui ou adulterar alguma coisa, e tem um outro nó trabalhando normalmente, a rede tem que ser capaz, o algoritmo de consenso, o mecanismo de consenso tem que ser capaz de continuar funcionando nessa dinâmica. Gente aqui querendo fazer coisa errada, nó caído, gente fazendo transação e vral, broca, funciona, tá certo? É uma característica da rede, essa resiliência, né?
Outra aqui, nós individuais precisam ser capazes de A. Verificar e validar de forma independente as transações que alteram o estado do banco de dados. Sim, todo mundo valida as transações. B. Recriar todo o histórico de transações de forma independente. Está tudo na cadeia de blocos. Se eu pegar desde o bloco Gênesis até o bloco atual, eu, como nó, como parte da rede, tenho que ser capaz de recriar todas essas transações, certo? E aí a gente chega na blockchain. Então veja só que dentro de banco de dados distribuído, que é o universo, eu tenho um subuniverso, que é o DLT, Distributed Ledger Technology. E dentro do DLT eu tenho a blockchain. Professor, quer dizer que existe outro tipo de implementação de DLT que não é blockchain? Tem. Vai falar para mim, Wilson? Não, fora do escopo dessa aula e não cobrado pelas bancas, beleza? Então, foco no conteúdo. Bora lá? Blockchain. Blockchain usa uma estrutura de dados especial. Append only. O que é append only? Só entra coisa nova. Não altera nada do passado. E essa estrutura de dados especial, append only, é composta por transações em lotes de blocos, os quais são ligados sequencialmente, cronologicamente, de forma inviolável, determinando a ordem das transações no sistema. Imagina o seguinte, cara, nós estamos falando de transação, né? Eu vendi um ativo qualquer para B. Depois B vendeu aquele mesmo ativo para C em outro momento. E C depois vende aquele mesmo ativo para D. Se isso não tiver numa ordem cronológica, dá bagunça na hora que for recriar o negócio. Então, cronologia é fundamental, é um outro conceito importante, beleza? Então falamos aí do nosso famoso DLT. Vamos avançar? Tem uma outra figurinha que vai deixar mais claro ainda para você. Mas professor, DLT, blockchain, Bitcoin, tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Beleza? Então aqui, ó, essa figurinha. Agradecer a Accenture, tá aqui o link, ou a URL, para você chegar na imagem, né? Se a gente pensar DLT então, Distributed Ledger Technology, é um tipo de tecnologia. É um tipo. Dentro desse tipo, blockchain é uma tecnologia. E aí alguém pegou a blockchain e implementou, aplicou no Bitcoin. Então, Bitcoin é uma aplicação da tecnologia blockchain, que é um tipo de DLT. Beleza? Então, se alguém perguntar para você, professor, Bitcoin, blockchain é a mesma coisa? Você já sabe que não. Certo? Ah, mas será que isso cai em concurso? Cai, filho. Ó, dá uma olhada. Desgranrio escriturário Banco do Brasil 2021. Uma investidora está querendo saber a relação entre a blockchain e o Bitcoin. Em sua pesquisa, ela esclareceu sua dúvida ao descobrir que, letra A, blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin. B, blockchain é a tecnologia de inteligência artificial aplicada na Bitcoin. C, Bitcoin é uma moeda digital e blockchain é uma moeda em blocos. D, Bitcoin é tecnologia usada para implementar a blockchain. E letra E, Bitcoin e blockchain são duas formas de implementar criptomoeda. E aí, certo ou errado? Certo ou errado não, desculpa. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Qual que é a relação entre blockchain e Bitcoin? Agora que você assistiu esse bloco aqui com o professor Fernando Escobar, você sabe. Qual que é a alternativa correta? Letra A, não é isso? Blockchain é o meio utilizado para registrar e armazenar transações de Bitcoin, não é isso? Blockchain é a tecnologia que o Bitcoin usou para ser implementado na sua implementação. Por que as demais alternativas estão incorretas? Vamos dar uma olhadinha aqui. Letra B. Blockchain é tecnologia de inteligência artificial? Não, não tem nada a ver uma coisa com outra. C.
Bitcoin é a moeda digital e blockchain é a moeda em blocos. Interessantíssimo esse conceito de moeda em blocos. Certo. Vamos na letra D. Bitcoin é a tecnologia usada para implementar a blockchain. É o inverso, né? Blockchain é a tecnologia implementada no Bitcoin. E a letra E, né? Blockchain e Bitcoin são duas formas de implementar criptomoedas? Não. Se fossem sinônimos, alguma coisa seria, né? Mas não é. Isso já está explicado para você. Beleza? Vamos avançar? E a gente tem que matar mais alguns slides ainda nesse bloco aqui. A gente fechar o conteúdo de DLT. Quando a gente fala de DLT, um nível razão distribuído, é essencialmente, como vimos, um banco de dados de ativo que pode ser compartilhado em uma rede de vários sites, várias geografias ou várias instituições. Todos os participantes da rede podem ter a sua própria cópia idêntica desse livro razão distribuído, desse banco de dados compartilhado. Quaisquer alterações nesse livro razão são refletidas em todas as cópias, em minutos ou, em alguns casos, em segundos. Professor, ainda não entendi. Essa figurinha vai ajudar você. Vamos dar uma olhada aqui. URL da referência, tá certo? Aqui a diferença entre um banco de dados tradicional, então tem um nó central, teria um livro razão centralizado aqui, e todo mundo se comunica com esse nó central. Se o nó central cair, o banco está fora. Já foi, né? A rede caiu, o banco está fora. Normal. Não só no Brasil, em Portugal, em diversos lugares do mundo, tá certo? Hackers atacam esse data center, esse banco central. Beleza? Características dessa abordagem tradicional. É centralizado, pela figurinha você percebe isso. É permissionado, tem que ter permissão para logar nessa rede, né? Usuário, senha ou restrição por IP e tudo mais. É um banco de dados centralizado e funciona no modelo de Trusted Organization. O que é isso? Eu preciso confiar nas organizações. Eu transfiro um dinheiro de A para B no meu banco porque eu confio no meu banco. Senão, eu não botava o dinheiro no meu banco. Ia botar no outro banco se não tivesse confiança. Então, há confiança. Agora vamos aqui na outra abordagem, DLT. O ambiente é descentralizado. Percebe que todo mundo tem uma cópia do seu Ledger. E todo mundo conversa com todo mundo. Se esse daqui cair, o resto está ativo, filho. Funciona. Então é descentralizado. Existem modelos de negócio permissionado ou não permissionado. Então não é 100% aberto e público. Não, não é 100% aberto e público. Alguns são abertos, outros não são abertos. Daqui a pouco, nos próximos 2 slides, eu mostro isso para você num exemplo bacana. Tá certo? O banco de dados ele é distribuído e ele funciona com Untrusted Organization. Eu não preciso confiar nas organizações. Porque o algoritmo de consenso, ele funciona. Ele que vai dizer o que é confiável, o que não é confiável. Aí, meu filho, tu tem que confiar no trem. Tá certo? É isso. Diferença de modelo tradicional e modelo DLT. Acho que agora com essa figurinha ficou claro para você. Beleza? Outras características do DLT, algumas propriedades do DLT. DLT, como ele é um tipo de tecnologia, muito do que a gente já falou sobre blockchain, que é uma tecnologia desse tipo, vai acabar sendo redundante. Mas acho que é importante a gente redundar para sedimentar o conhecimento e você vai ver que vai ajudar você a resolver algumas questões e vamos resolver em breve. Beleza? Primeiro, distribuído. Todos os participantes da rede têm uma cópia completa da Ledger. Então é transparente por causa disso. É imutável. Validade dos negócios, dos registros, é irreversível e não
pode ser alterado. Botou, está botado. Ninguém altera. Timestamped, né? Lembra que no bloco, um pedaço do bloco é o timestamp daquela transação. Então, toda transação tem um timestamp e é gravado no bloco. Unanimous eu não consigo traduzir, perdão, tá certo? Todos os participantes, eles concordam, tem um agreement na validade de cada transação. Beleza? É como se fosse uma unanimidade, digamos assim, por aí, mas não seria unanimidade, mas beleza. Anônimos. A identidade dos participantes ou é anônima ou é com pseudônimo. Você vai lá na Bitcoin e olhar algumas transações, você vai, mas quem é? O nickname de um lado, nickname do outro. É nickname, pseudônimo. Ah, mas professor, e se for rede que é permissionada, que tem que... Aí, se é permissionada, as pessoas sabem quem são as pessoas, beleza? Então, no tipo aberto, é anônimo. É seguro. Todos os registros são encriptados individualmente, tem hash deles, não dá para mudar. E eles são programáveis hoje em dia, a partir da versão 2.0 da blockchain, não é isso? Blockchain é programado, por exemplo, contratos inteligentes, tá certo? Então essas são as propriedades da nossa DLT. Vamos avançar para dar 2 exemplos aqui para você antes de resolvermos a questão. Então tá aqui, ó, tipos de DLT. 2 grandes tipos, público, aberto a todos, privado, restrito a alguns, certo? Mas a gente pega o público, ele pode ser do tipo permissionless, sem permissão, aberto geral. Então aqui, ó, chega um novo usuário e ele é tipo um usuário autorizado, ele pode fazer tudo e ter a cópia de tudo aqui. Continuando no público, mas indo para o permissionado. Permissionado, o cara tem que ser aceito, tem que ter permissão. Você pega o novo usuário aqui, que é o branquinho, ele entra e ele é um usuário normal. Ele pode ver, mas ele não pode escrever, ele não pode validar. Para ele poder escrever, para ele poder validar, como é uma rede permissionada, ele tem que ser um usuário autorizado. Você veja que só os verdinhos são autorizados. Só os verdinhos que conseguem fazer isso. Vamos agora no privado. O privado, o acesso ele é restrito. Então, se vem um novo usuário aqui, ele precisa ser aprovado como membro. Se não for aprovado, morreu. Não. Se ele for aprovado, ele já entra como um cara autorizado. Perfeito? E aí, como autorizado, ele pode ler e escrever. Esse é o modelo privado permissionless. E agora, o mais restritivo de todos, que ele é privado e permissionado. Então, você é um novo usuário. Se você não for aceito, morreu. Você é aceito, mas você é aceito como usuário normal. Se você quiser ter o direito de escrever e validar, como é uma rede permissionada, você precisa ser autorizado para isso, para virar um verdinho, que é um usuário autorizado, certo? Um exemplo aqui que eu peguei do GAL. E aí, se eu uso bastante conteúdos do TCU brasileiro, o GAL é o TCU norte-americano, tá certo? E esse exemplo ele é bacana porque tem aqui, ó, o permissionless, sem permissão, blockchain permissionless. Chegou a Alice, ela tem direito de escrever e montou o bloquinho Alice. Chegou o Bob, ele tem direito, é uma rede aberta, ele foi lá e montou o bloquinho do Bob. A mesma coisa com a Carol, a mesma coisa com o Doug. Todo mundo tem permissão de montar seu bloquinho, todo mundo monta o seu bloquinho, tá certo? Por quê? Porque é uma rede permissionless. Agora vamos no outro extremo. Permissioned. Permissionado, que tem que ter permissão, que tem que ter autorização. A Alice, ela é autorizada. Se ela é autorizada, ela vai lá e montou o bloquinho da Alice. O Bob, ele é autorizado. Se ele é autorizado, montou o bloquinho do Bob. A Carol, ela não é autorizada, ela não pode montar o bloquinho da Carol. A mesma coisa com o Doug, ele não é autorizado, ele não pode montar o bloquinho. Ele consegue ver a rede,
mas ele não consegue escrever, montar transações na rede. Perfeito? Esse bloco se estendeu um pouquinho, nós vamos só resolver a questão e a gente fecha o bloco, beleza? Para ficar uma coisa única aqui. Bora lá. FCC, analista do metrô de São Paulo de 2019. Considere o fragmento de texto abaixo. Um dos tipos de sistemas distribuído em franco crescimento atualmente utiliza criptografia assimétrica para garantir segurança nas transações sem um agente de confiança intermediador. Essas transações são agrupadas e armazenadas em unidades encadeadas interligadas por meio de códigos hash, de forma que a unidade seguinte indique o hash da unidade anterior. Todas as transações realizadas no sistema são registradas em uma espécie de livro de registros de acesso público, permitindo rastreabilidade das transações na rede. Dentre as aplicações desse tipo de sistema distribuído estão as Decentralized Applications, DApp e Smart Contracts. O sistema distribuído e o local onde são registradas as transações desse sistema são, respectivamente, A. Blockchain e Immutable Ledger. B. Common Object Request Broker e Trezor. C. Common Object Request Broker e Immutable Consensus Book. Letra D. Remote Distributed System e Immutable Register Book. E letra E. Blockchain e Bookchain. E aí, qual que é a alternativa correta? Eu achei bacana isso daqui porque me ajuda a responder a você que a alternativa correta é a A. Blockchain e Immutable Ledger. Immutable Ledger é uma propriedade do DLT. Immutable Ledger é um sinônimo. Ao invés de Distributed Ledger, pode ser Immutable Ledger. E não está errado, tá certo? Então eu achei bacana trazer essa questão, porque já ajuda a gente a sedimentar esse tipo de conhecimento para você também. Beleza? Não sai daí, vamos fazer um break. Voltamos na sequência com outra Core Technology. Vamos falar de mecanismos de consenso. Até mais.